Alfredo entrou aí. Seja bem-vindo, Alfredo. Bom dia, obrigado. Se você quiser começar, pode começar, Max. Certo, então. Vamos lá. Então, gente, nosso estudo de hoje, né, ele é voltado para o capítulo 7, que antes era chamado de ativação comportamental, né, e hoje nós temos no capítulo programação de atividades. E a programação de atividades, ela é um instrumento usado em toda a TCC, na maioria dos casos, né? E por isso que ele é importante. O livro vai se voltar muito para a ideia da depressão, né? E o tratamento contra o humor deprimido. Só um minutinho, então, um jato passando aqui. Feliz Dia da Independência, gente. Você mora longe. Agora que ele chegou aqui perto. Eu moro no Maracanãzinho. E é isso, programação das atividades, né, voltado tanto para o humor deprimido quanto para os outros. A programação da atividade, ela é peça fundamental no nosso manejo e ela está estreitamente ligada aos princípios básicos da terapia cognitiva, né? Para quem está na liga aí desde as primeiras aulas, né, que pegou aí os fundamentos, aqueles 10 princípios da terapia cognitivo comportamental, vão conseguir relacionar um pouquinho, né, a ideia da programação de atividades com alguns princípios, com alguns daqueles 10 fundamentos, né? Para nós que estamos aqui hoje na aula online, quando você pensa em programar atividades e como fazer isso, né, vocês conseguem relacionar com algum princípio básico da terapia cognitiva, essas programações de atividade? Vocês lembram de algum princípio? E aí, o que vocês me dizem? Essas atividades do qual você menciona são aquelas tarefinhas para casa? Quase isso, né? É porque programação de atividade e plano de ação está muito ligado. Mas o que eles têm a ver com os princípios básicos, né? Pelo que vocês já conhecem, programar atividade é uma coisa estruturada, você desenvolve, né, juntamente com o seu paciente, não é só você programando para o paciente, não é só o paciente programando para ele, é uma ação conjunta, né? E aí isso remete a algum princípio básico. Alguém consegue relacionar? Parapapá. Eu passo, minha mente bugou aqui agora. Então, o princípio básico que vem à mente, né, quando a gente vai praticar a programação das atividades, é o empirismo colaborativo, né? Porque é uma ação em conjunto, né? Os dois vão fazer essa ação e também tem a ver com a psicoeducação, porque enquanto você programa atividade e elabora junto com o cliente, você também precisa psicoeducar o seu cliente a respeito, né, dos benefícios, você precisa justificar o seu cliente. E também tem a ver com tornar o seu cliente o seu próprio terapeuta, né? Desenvolvendo nele habilidades com a capacidade dele conseguir aplicar em si mesmo sem a intervenção do terapeuta. Então, programar atividades é mitigar também uma habilidade de autoterapia. E aí, quando a gente pensa nessa intervenção, nesse instrumento, nós aí remetemos a essas três bases, né? E aí, continuando, programar atividades a serem feitas irá beneficiar o indivíduo, mesmo que o seu sofrimento não remeta a um quadro depressivo. Então, a gente vai envolver os bipolares, né? Pessoas com ansiedade, pessoas com adicção, né? Que possuem algum vício, e aí a programação da atividade ela se expande para além da demanda
do depressivo, né? E aí a gente vai também conseguindo auxiliar essas outras demandas. Como eu falei, o livro ele foca ali em exemplos com pessoas que sofrem com depressão, com humor deprimido, mas não necessariamente, né, para ser usado unicamente naquele contexto. Então nós temos uma diversidade de contexto para essa aplicação. E aí, geralmente, o paciente deprimido, né, como o livro traz, ele sente menos motivação, ele sente-se menos realizado com as tarefas do cotidiano, e aí ele entra num ciclo que tende a se fortalecer. E aí os seus sintomas vão ficando ainda mais, né, agravados, estabelecidos, e aí fica um pouco mais complicado para a pessoa sair de uma situação de inatividade. E aí a inatividade ela é acompanhada, né? Além da situação, quando você pensa em fazer algo, ela é acompanhada dos pensamentos. E também, né, logo em seguida, as reações emocionais, que geralmente são tristeza, ansiedade, desânimo. E o comportamento é permanecer inativo. E aí vem o ciclo que se fortalece. Quando se está inativo, a pessoa se abstém de estar em lugares que antes comparecia com certa frequência e de fazer coisas que anteriormente eram fáceis de serem realizadas. E aí eu tenho um exemplo, um caso bem recente, de um paciente que ele ia para a academia de segunda a sexta. E aí teve uma situação precipitante, ele apresentou um quadro de humor deprimido e passou, né, a ficar em casa e não ir mais para a academia. Algo que antes era muito motivador para ele, apresentavam vários benefícios, né, a ir à academia. Aí hoje já é uma dificuldade, né? Era algo que ele não precisava se forçar a ir, ele gostava de ir. E se tornou uma atividade muito cansativa. Então, assim, nós temos essa experiência, né, de algo que antes era prazeroso se tornando uma coisa, é, uma coisa sem graça, né, por assim dizer. Então, se perde a motivação e o indivíduo se torna cada vez menos conectado às sensações prazerosas e não se vê beneficiado com nada ou quase pouco daquilo que deve ser feito. Então, o terapeuta ele deve apresentar uma justificativa plausível e convincente para que seja elaborado conjuntamente com o paciente ações específicas e prevenir interferências das cognições distorcidas. Aí, lá em cima, né, a gente viu exemplo das cognições. Vamos dar só um retorno aqui e geralmente vai ser isso. Ah, eu estou muito cansado, eu não vou me divertir, isso não vai funcionar. Se eu fizer isso, eu só vou me sentir pior, eu não vou melhorar, eu vou me frustrar mais, né? E aí a pessoa tende a se esquivar e a evitar essas situações. E aí, então, a gente tem que apresentar essa justificativa para o paciente. Ora, a justificativa vai ser uma justificativa fácil de ser dada, ora, né, o quadro depressivo vai ser tão intenso que as justificativas vão ser refutadas, o paciente vai achar que não é indicado para ele aquela intervenção. E aí nós temos que, primeiro, trabalhar essas distorções cognitivas e também convidar o paciente a experimentar, como um teste, como uma experiência. E aí é interessante quando a gente fala assim, vamos fazer um experimento, né? E quando a gente traz desde a primeira sessão essa ideia de, olha, nós estamos experimentando coisas, nós estamos tentando e também tem a possibilidade de não dar certo, é tentativa e erro, né? Porque o que encaixa para você não vai encaixar para o outro, o que encaixa para o outro não vai funcionar para você. Então, tudo se trata de uma busca através de tentativa e erro. E aí, vamos tentar, vamos fazer esse teste, esse experimento, e aí você fala como é que foi a experiência de tentar isso. E aí parece que a pessoa já se distancia da experiência e se torna mais palpável para ela aquela situação que você propõe para ele, né, para que seja feita. E aí a Judite, no livro, ela vem, né, dizendo que os clientes, com frequência, acham que não podem mudar a forma como se sentem emocionalmente. E aí, quando você traz a ideia do experimento, é também importante a gente trazer exemplos de quando os pensamentos, né, conseguiram ditar como a gente estava se sentindo
E, na verdade, esses pensamentos não condiziam com a realidade. Por exemplo, você lembra de quando você estava lavando a louça e lembrou de um meme, de um vídeo engraçado, e do nada você começou a rir, né? Você não estava na situação. Você trouxe à tona uma lembrança, um pensamento. E esse pensamento foi capaz de trazer, de tirar de você um sorriso. Aí eu também trago, deixa eu ver, exemplos de pessoas com raiva do pai ou da namorada, do namorado, né? Você lembra de um momento que você estava fazendo alguma coisa normal no seu dia a dia e de repente você lembra de algo que seu namorado fez, a sua namorada fez para você. E do nada você fica com raiva, seu sangue esquenta, né? Você já cerra ali os lábios, já contrai a musculatura, porque despertou uma certa raiva, uma emoção um pouco negativa. E aí a gente vai trazendo esses exemplos, né? Para ele ver, nossa, realmente, então pensamento influencia até mesmo quando a gente está um pouquinho fora do contexto. E aí a gente tenta ajudar eles, né, a se tornarem mais ativos e também trazendo exemplos de, olha, você precisa se parabenizar, né? Você precisa ter uma percepção de que você está fazendo algo, por menor que seja esse algo, né? E do começo, quando a gente vai tratar a pessoa depressiva, como a gente já viu na literatura, são pequenos degraus, né? São pequenas coisas, pequenas modificações que vão sendo feitas ao longo da semana, porque o paciente, né, à medida que ele está inativo, ele não tem capacidade e motivação para estar fazendo as coisas que a gente propõe para eles fazerem. Então, né, a gente tem que trazer essa ideia para o cliente, para o terapeuta também, e vamos focar um pouquinho na nossa justificativa, né? Lá na literatura, a gente aprende que a gente tem que falar para o cliente que é importante a atividade, que ficar inativo, né, só fortalece os sintomas, que nada vai mudar se a gente não tentar fazer algo que nos tire dessa inatividade. E aí também a gente vai apresentar alguns conceitos aqui, né, de uma forma muito mais palatável para o nosso cliente, muito mais acessível para o senso comum, mas aí eu vou trazer um pouquinho mais, né, de especificidade aqui. Até porque nós precisamos entender, né, os processos mais internos. E quando eu falo de processos mais internos, né, por exemplo, da depressão, são processos do comportamento neural. Os neurotransmissores, quais são os neurotransmissores que estão em déficit, quais neurotransmissores vão influenciar muito naquele humor deprimido, e como o cliente pode se beneficiar dessa ativação e o que vai estar acontecendo internamente, né, com essa tentativa de ativação comportamental. E aí a inatividade física, ele é um conceito como mínimos movimentos corporais correspondentes ao calor calórico necessário para manter a homeostase e as funções orgânicas. Então, é interessante isso. Nosso organismo, ele sempre tende a tentar se equilibrar no meio, né? E aí a homeostase, ela tanto é de temperatura, né? Nosso corpo, com a nossa temperatura interna, sempre tentando se regular de acordo com a temperatura externa. E aí a gente, por exemplo, quando está desregulado, né, a nossa temperatura interna com a externa, a gente sente muita sede, a gente precisa dar esse equilíbrio. São uma das consequências, né, dessa tentativa de equilíbrio. E de forma evolutiva, nós também sempre tendemos, né, a nos adaptarmos ao ambiente de uma maneira geral, né? Tanto questões de sobrevivência, quanto de ter suas necessidades cumpridas. E aí, essa homeostase, ela sempre vai se expandindo, né? Esse conceito, ele vai muito mais além do fator biológico. E também vai para o fator psicológico, né? Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos nos adaptar de uma maneira eficiente e funcional. E aí, esse não equilíbrio, essa não estabilidade, ela é adoecedora. Então, o rebaixamento da atividade física pode levar um organismo, pode levar a um agravamento de sintomas como fadiga, insônia, isolamento social, entre outros.
E é interessante isso, né? Quando a gente está ativo, fazendo um monte de coisa, trabalho, faculdade, a gente está ali se sentindo cansado, sobrecarregado, mas a pessoa que vai ter uma outra experiência de atividade, né? Ela também vai se cansar com aquela experiência. E aí nós temos níveis diferentes aí de capacidade de resistência, né? Ao cansaço, à fadiga, e nós temos que também entender qual é o nível do nosso paciente. Às vezes o paciente está muito inativo, mas ele tem uma capacidade boa para lidar com a situação da inatividade e sair dessa situação. E também vai ter aqueles pacientes, vão ter aqueles pacientes que não estão tão inativos, mas também a disposição para mudança vai ser pouca. Vai ter essa confusão aí, né? Vai acontecer. E aí nós temos as características psicológicas, fisiológicas e biomecânicas que são influenciáveis pelo estilo de vida adotado pelo ser humano, e o inverso também é verdadeiro. Então, o estilo de vida vai influenciar no humor, né? E o humor também vai influenciar no estilo de vida. É uma coisa que vai influenciar, né, de maneira bem equilibrada. Então, a gente consegue se tornar inativo através de um humor deprimido, a gente consegue interferir no nosso humor deprimido através da nossa ativação comportamental. É uma via de mão dupla. Na depressão, as pessoas tornam-se mais sedentárias, o inverso também acontece, a inatividade provoca ou agrava os sintomas depressivos, confirmando essa informação. E aí tem um estudo que eu vou mandar no grupo. Deixa eu ver aqui se a gente entra nesse estudo, só para mostrar o título para vocês. Pessoal, só te Ah, interrompendo um minutinho, os meus pais acabou de chegar aqui onde eu moro, eu vou ter que sair. certo. Obrigadão, Então, viu? Pelo que eu tranquilo. acompanhei, já vi que é muito produtivo, realmente. Quem está aqui é para realmente participar. Então é isso. Bom feriado para você. Para vocês também. Então, continuando. Aí eu trouxe um estudo para vocês, para complementar, se vocês quiserem ler depois, né? Que é a prevalência da inatividade física associada aos fatores e fatores associados ao transtorno do humor. Então, né, transtornos de humor, você vai englobar aí a depressão, bipolaridade e por aí vai. Então, como eu falei, né, complementando, planejar as atividades, planejar a ativação comportamental vai beneficiar não só o deprimido, mas os outros também. E aí depois vocês passam, dão a lida, eu vou mandar ela no grupo para vocês. Você vai disponibilizar esse artigo para a gente? Vou sim. Eu mandei o estudo de caso, aí eu vou mandar depois o artigo. Ah, maravilha, obrigado. E aí, né, as mudanças de hábito do inativo, eles garantem, né, o acréscimo das quantidades de neurotransmissores. Assim como eu falei, né, é um acontecimento neurobiológico. Então, quando a gente se propõe junto com o cliente a trabalhar a ativação comportamental, nós vamos agir diretamente sobre essas substâncias que estão aqui agora na telinha. Nós temos a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. Alguém conhece a norepinefrina? Já ouviu falar? Ela também tem outro nome. Não? Então, a norepinefrina, a noradrenalina, exatamente. E aí essas três substâncias, elas são muito importantes, né? E o hábito que a gente vai ter e desenvolver, tanto, né, na vida do cliente quanto na nossa vida, vai interferir diretamente nisso. Então, provavelmente vocês já escutaram, né, que quando a gente recebe um paciente que ele está ansioso, está deprimido, ele está instável psicologicamente, emocionalmente falando, a gente vai cuidar já do sono. E aí, como é que tá seu sono? Você está dormindo bem? Me fala quantas horas de sono você está dormindo, você se sente descansado depois de uma noite de sono, essas suas horas de sono é suficiente?
né? São suficientes para você se sentir descansado. E aí a gente logo de cara, né, como é essa relação do indivíduo com o comportamento dormir. A dopamina, né, motivação, que é uma das coisas que mais também influenciam naquela pessoa que tem o humor deprimido, né? Ela se sente menos motivada a fazer coisas, a estar em lugares, a realizar tarefas. Então, a gente vai trazer dentro da ativação comportamental, dentro do quadro de atividades, ações que beneficiem, né, certas esferas aí que a gente vai especificar logo adiante. Mas antes de passarmos para essas esferas, a gente vai falar um pouquinho da noradrenalina, que também, né, se chama de norepinefrina. Deixa eu só ver aqui por que eu não estou mudando o meu slide. Aí mudou. Norepinefrina, vamos focar um pouquinho nela. A norepinefrina é responsável por respostas ao estresse, é responsável pela energia e atenção, regulação do humor e as funções cognitivas. Então é importante a gente entender um pouquinho dessa relação com a neuropsicologia, justamente para a gente saber onde a gente vai intervir e de maneira assertiva. Então, quando a gente investiga, né, lá na anamnese e também na primeira sessão, o que meu paciente faz, né, no seu cotidiano, a gente vai também trazer a interpretação de quais dessas atividades influenciam nesses neurotransmissores e quais atividades estão escassas, né, em déficit, que podem ser, podem aumentar, né, essa frequência, essa liberação, essa presença de tais neurotransmissores. Então é isso. Quando a gente tem norepinefrina, né, também chamada de noradrenalina, a gente consegue se preparar, né, para situações de luta e fuga, e também a gente consegue aumentar a disponibilidade da energia e mantém o corpo em um estado de alerta. Então, quando a gente tem muita noradrenalina, né, a gente tem excesso de estado de alerta. Alguém consegue relacionar esse comportamento de excesso de estado de alerta com algum transtorno? Né? Não gosto de focar em transtorno, mas alguém consegue relacionar? Excesso de estado de alerta. Qual transtorno você lembra? TAG? TAG, exato. Então, quando a gente tem noradrenalina em excesso nesse organismo, né, a gente vai ter sintomas de ansiedade. E quanto mais noradrenalina, mais sintomas de ansiedade. Então, também o quadro de atividades vai servir para o ansioso para a gente diminuir, né, de forma comportamental a liberação ou a captação, enfim, do. Oi, Posso fazer uma pergunta? pode. Nesse slide anterior, você colocou que a mudança de hábito de inativo para ativo garantem o acréscimo na quantidade dos neurotransmissores, né? Isso. Quando você está conversando com o paciente, ele traz para você essa situação, né, de desânimo que você percebe. Você psicoeduca ele com essas informações neuroquímicas também? Mais ou menos. É como eu falei, a gente está entrando numa especificidade assim, né, bem mais técnico, mas aí a gente tenta trazer de uma forma mais palatável. Por exemplo, olha, Joãozinho, né, João, nosso corpo, né, a gente tem certas sensações e essas sensações elas são causadas através de certas substâncias, né? Quando a gente tem fome, por exemplo, a gente tem uma substância, eu agora infelizmente esqueci o nome dessa substância, mas inclusive ela é importante para a psicoeducação do depressivo, né? Porque tem o excesso ou inibição da fome. É a grelina, né, da fome. Não vou lembrar agora. Eu lembro mais ou menos do nome do que corta a substância que dá fome, né? Uhum. E o que faz, na verdade, essa substância que corta a fome surgir no organismo é o cortisol. Mas enfim. Então eu tento falar assim, tem substância que vai te fazer sentir fome,
tem substância que vai inibir a sua fome, né? Tem substância que você vai sentir sono ou falta de sono, e aí eu começo a entrar. Por exemplo, né, a substância que vai te fazer sentir muito sono é a serotonina. Quando a gente está muito estressado, né, aí vem a parte do cortisol e também da noradrenalina. Esse cortisol e essa noradrenalina vai impedir que a sua serotonina seja liberada. Então, assim, eu fico bem superficial, não tento entrar muito, né? Aí eu tento falar, por exemplo, ó, quando você não está motivado, né? Tem uma substância que é liberada no seu corpo, e aí você se sente motivado, funciona através da gratificação, quando você percebe uma recompensa através daquela ação, e aí o seu corpo vai e fala assim, uau, quero mais. Então, assim, é bem, né, bem café com leite, bem arroz com feijão. Entendi. Eu não chego a citar os nomes. Quando eu cito os nomes, fica muito complicado, né? Uhum. Então, eu cito só a ação. A Entendi, ação que entendi. aquilo causa. Tem Beleza. pessoas que vão conseguir, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu atendo aluno de psicologia, então essa pessoa já é interessante para ela escutar algo mais técnico. Aham. Entendi. Ah, deixa eu ir aqui. Regulação de humor. Então, também tem a ver com a regulação de humor. Níveis adequados de noradrenalina estão associados a sentimentos de bem-estar. Baixos níveis podem estar relacionados à depressão, enquanto níveis elevados à mania, né? E aí a gente também vem auxiliando o bipolar, né, na construção daquela tabelinha de atividades que você desenvolve. E aí o bipolar, né, ele vai passar um ciclo de mania, um ciclo depressivo, e analisar aquele quadro, aquele todo, vai te permitir ver como se fosse uma espécie de gráfico, né? Olha a atividade comportamental subindo, olha agora ela descendo, né? Se tornando inatividade. E aí essa ação ela vai acompanhando esse estado de humor entre mania e depressão. Então, né, auxilia nisso. Funções cognitivas também está envolvida em processos cognitivos como aprendizagem, memória e criatividade. Aí, por que entender esses processos são importantes? Esse último, né? Funções cognitivas. Aí você entende que essa noradrenalina precisa estar naquele organismo porque tem a ver com criatividade. Ah, peraí, mas é um caminho, né? É uma via de mão dupla. Eu consigo fazer algo, né, comportamentalmente falando, para que essa substância seja liberada e beneficie o sujeito. Então você vai pedir para a pessoa, olha, o que você faz para se distrair, né? O que você faz que a gente pode chamar de atividade de lazer? E a pessoa vai falar, né? E aí essa atividade de lazer vai regular, né? Essa essa esse neurotransmissor. E aí você pode implementar, se a pessoa tiver habilidade ou quiser desenvolver habilidade manual, por exemplo, de fazer algo, sei lá, origami, alguma coisa mais artístico, né? Uma atividade que tem relação com a arte, pintar um quadro, fazer um desenho, brincar com alguma coisa. Por exemplo, como um exemplo que eu já vi, uma pessoa que estava com humor deprimido e começou a fazer bolsas artesanais, carteira feminina, com caixas de leite. E aquilo ajudou a pessoa a se sentir melhor, né? Porque como é uma via de mão dupla, ela trabalhou áreas no cérebro que têm relação com criatividade. E aí trabalhar essa área, né, que tem relação com a criatividade, fez com que liberasse, né, essa substância que a gente está, né, trabalhando agora. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, você entender a substância, como ela funciona, esse neurotransmissor, vai fazer você entender, isso aqui do meu cliente que ele faz vai contribuir para aquela liberação lá, e aquela liberação de noradrenalina ou de serotonina vai fazer com que ele se sinta melhor.
ele está muito eufórico, ele está sobrecarregado, e aí, por causa desse excesso de sobrecarga psicológica, emocional, ele precisa diminuir certas responsabilidades, ele precisa aumentar certas atividades que têm a ver com bem-estar, para a gente tentar diminuir essa substância. Então, assim, né, você entendendo isso, você vai vendo e relacionando cada coisa, né, específica e contextual do seu paciente e que tem a ver com essas substâncias. Comportamento, situação, né? E aí a gente tem o pensamento negativo, não vou dar conta, isso não vai ser bom, não vai valer a pena, eu só vou me sentir pior, né? E aí o humor vem e fica mais deprimido ainda nesse ciclo. E aí nós temos esses três domínios, temos essas três esferas. Temos domínio, prazer e conexão. Já passaram pelo livro da Judite, vocês, né? E deve que vocês lembram um pouquinho de ter lido a respeito disso. E aí nós vamos agir, né, nessas três áreas. Então, entendendo um pouquinho sobre domínio, o que é prazer, o que é conexão, aí a gente vai encaixando ali lá naquela tabelinha. Se você for usar a tabela, né, às vezes a gente não precisa usar, o cliente ele consegue especificar ação por ação, segunda, terça e por aí vai. Mas o paciente deprimido, ele tem um probleminha, né? Que ele não vai se lembrar muito do que ele vai estar fazendo. Então, a semana para ele vai ser, de modo geral, ruim. Não fiz nada. Nada foi bom. Então, que é esse nada, né? E aí, quando a pessoa também tem dificuldade de tatear, né? Fazer esse quadro de atividades do que ele tem feito e desenvolvido, vai ajudar muito também o cliente a tatear e a desenvolver essa habilidade de tato. Vocês lembram o que é tato? Tato? Alguém? Só de sentido. Oi? Só de sentido que eu lembro. Eu lembro que é um termo da análise do comportamento, mas eu não me lembro o que é. Tatear é mais ou menos definir coisas. Esse é um telefone, ele é sólido, ele tem uma parte de plástico, uma parte preta, então eu tô definindo uma coisa, né? E aí tem gente que tem dificuldade de tatear emoções. Como você está se sentindo? Não sei. Que dia foi. Que dia da semana foi o pior para você? Eu não sei. Ou então a pessoa vai dizer, foi na quarta. Aconteceu alguma coisa que você notou, assim, que a gente pode relacionar o acontecimento com você se sentir mais triste, mais deprimido? Não, acho que não. Sabe? É isso. Essa dificuldade de definir a situação, definir a emoção, definir coisas, objetos, e aí isso é tatear. Então, quando a pessoa está depressiva, ela tem dificuldade de tatear. Eu acho. Mas aí vocês vão vendo também. Então, né, nós temos o aumento da atividade, nós temos também que aumentar a atividade, fazer com que o paciente reconheça que ele aumentou, né, a frequência dessa atividade, para que haja pensamentos positivos. E também, consequentemente, esse aumento de esperança para a mudança. Então, se o paciente fizer e não relacionar que ele fez, e nossa, semana passada eu não consegui fazer isso. Se ele não relacionar isso, de que antes ele não estava fazendo e agora ele está fazendo, para ele vai ser mais do mesmo. Então, ele precisa entender que o pequeno passo que ele dá, o pequeno galgar de um degrau que ele dá, já é algo muito significativo para ele. Então, a gente vai tentando trazer um reforço, né, para esse paciente. Nossa, você não fez a atividade completa, mas tudo bem, você pelo menos você fez isso aqui, né? Isso é muito bom. Porque, como a gente já falou, a pessoa que está com o humor deprimido tem muita dificuldade de começar a fazer alguma coisa, de realizar tarefas. Que bom que você
levantou da cama hoje e preparou seu café, né? Depois disso você não fez mais nada, mas tudo bem. Você não precisa como eu posso achar a palavrinha? Se denegrir, né? Você não precisa se depreciar por causa de que não foi feito todas as coisas que você se propôs, que você achou que ia fazer. Você fez uma coisa, já é um grande passo. Parabéns. Então você precisa trazer isso. Se ele fez isso, parabéns. Ah, não fiz nenhuma atividade porque eu estava muito mal. Minha semana foi muito ruim. Nossa, mas pelo menos eu estou te vendo hoje na terapia, né? Você não se propôs a fazer as coisas que você não fez o que você se propôs a fazer por causa desse humor deprimido, mas poderia ser pior. Poderia ser um humor tão deprimido que você não quisesse vir hoje na terapia. E hoje pelo menos você veio. Parabéns. Precisa ter um reforço. Precisa ter um cuidado, né? O que que a gente vai colocar para que o paciente seja feito? Então, lá na anamnese, a gente vai investigar como se fosse uma hierarquização dessa dificuldade, né? E nós vamos começar sempre pelas coisas mais fáceis, pelos degraus mais pequenos. Então, nós precisamos saber como é um dia comum na vida do meu paciente, quais atividades ele evita atualmente, como o exemplo que eu dei. O paciente ia de segunda a sexta para a academia e passou a não ir, né? Uma atividade que ele estava evitando fazer. Sair com os amigos, não tenho mais disposição, não quero. Então, ele está evitando. Uma coisa é o paciente que normalmente não sai, né? Que não é tão sociável assim. Mas quando a gente tem essa diferença, né, e aí a gente encaixa, isso aqui é uma atividade evitada. Como eu posso fazer com que meu paciente aceite, se proponha a voltar a praticar tal coisa? E aí a gente vem com a ideia do experimento. Fulano, vamos experimentar? Como é que você pode fazer? Ah, eu não tenho forças para ir na academia. Tá, então você pode fazer alguma coisa em casa? Você pode fazer algo que remeta à atividade física, uma musculação, uma calistenia em casa, 5 minutinhos. E aí, como é que você se sentiu depois que você fez? E aí você vai investigar também. Quais eram os pensamentos que né, estavam aí martelando a sua cabecinha antes de você começar a fazer? Né? Ah, não vai dar certo. Ah, isso aqui é um saco, né? E depois, como é que você se sentiu? Para tentar trazer alguma coisa produtiva e benéfica. Ah, não, até que foi bom. Ah, até que foi bom. Então quer dizer que você sentiu algo agradável? Que tal estender um pouquinho mais para a gente ter essa sensação ampliada, né? E a gente vai trazendo isso. Quais atividades o paciente faz e que prejudica o seu quadro, além da própria inatividade, né? Ficar parado ali. O que mais? Desregulação do sono. A pessoa fica no telefone até tarde da noite, né? E aí a gente sabe que luz, né, faz com que os nossos olhos ali captem essa luz e aí a nível de serotonina ele é reduzido, porque o nosso cérebro entende que ainda é para estar acordado. Então, estar diante de uma tela é inibir a liberação da serotonina, né? E aí, será que isso corrobora? Porque aí a pessoa vai ter um sono de péssima qualidade, o dia já vai começar cansativo, indisposto, e aí aquele ciclo só vai aumentando, né? Então, nós temos que ver quais atividades o cliente faz e que essa atividade está ali fortalecendo aquele quadro da inatividade, aquele comportamento. Quais atividades a serem implementadas têm relação com as aspirações do meu paciente? Aspirações. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quê? Né? A gente pensa nos nossos valores, nossos desejos. Ah, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero ser uma pessoa feliz, tá? Isso pode ser considerado uma aspiração. Então, fulano, já que você quer estar feliz, quer estar bem, então o que que a gente pode estar fazendo para você se sentir melhor, se sentir um pouco mais feliz hoje, um pouco mais feliz amanhã, e aí a gente vai trazendo aquelas aspirações. Ah, o meu casamento não tá legal. Eu não me sinto disposto, eu só trabalho, eu chego em casa e a minha mulher fica brigando, e aí é dívida, eu fico preocupado com o fim do mês,
não consigo levar ela para sair, e aí ela reclama que eu não quero sair. Então, assim, eu preciso estar aqui na terapia, descobrir como eu posso fazer com que o meu casamento seja um casamento mais feliz, com que eu seja um bom marido. Então, ser um bom marido e tornar o casamento feliz pode ser uma aspiração? Pode ser. Então, a gente pode trazer essas atividades voltadas para essa aspiração. E aí isso faz com que o cliente, olha, lembra que você veio aqui para salvar o seu casamento, né? Porque alguns usam esse termo. Então, né? Que tal a gente implementar isso aqui? Que tal a gente tentar fazer uma reserva, uma poupançazinha, economizar em determinada coisa, para que você consiga sair com sua esposa lá para o Pesque Pague no domingo? E aí ela vai reclamar menos, ela vai se sentir mais amada, né? Que tal? Aí, né, a gente joga aspiração para tentar aumentar o nível de disposição e de motivação daquele paciente. Hum, Teve um paciente que eu atendi que ele queria parar de trair. Então, essa era a demanda. Então, ele queria salvar o casamento dele. Então, a gente precisava reduzir o número de amantes. Então, assim, a gente foi trabalhando. Fulano, quantas mulheres você pode ignorar esse mês? Quantas são muito, muito insignificantes? Vamos tentar cortar a ligação, né, o contato com aquelas que você não tem nenhum tipo de afeto, aquelas que são mais fáceis de você cortar o vínculo. Aí a gente traz o plano de ação, né, pondo em prática. E aí tá tudo envolvido, né? Tanto a ativação comportamental quanto o desenvolvimento das atividades a serem feitas. E aí a aspiração do meu cliente era, né, continuar casado, eu preciso salvar meu casamento. Então, beleza, que ações a gente pode fazer tanto com a sua esposa, tanto com as suas amantes, que nos aproximem mais dessa aspiração. E aí, depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu sair, sei lá, de um telefone secreto para apenas uma amante. Foi muito bom. Então, se aproximou da aspiração. Ah, Qual o provável nível de motivação para cada atividade? Jogar o lixo fora. Quão capaz você acha você é de fazer isso? Jogar o lixo fora, até que não é tão ruim, né? Eu acho que um 7. Eu acho que eu vou conseguir jogar o lixo fora. Ahn, Arrumar a cama. Será que é fácil arrumar a cama? Então, quão disposto você está para fazer isso, né? E aí você já prevê esses níveis de motivação. E aí você vai pegar as atividades menos motivadas e tentar fazer um processo mais, um imaginário, né? O que que você acha que vai acontecer? Quais os pensamentos que você acha que vão estar ali, né, impedindo você de arrumar sua cama? E aí você trabalha, né, essas cognições para ele conseguir realizar as atividades. E também você vai preparar as possibilidades de e se der errado, né? E se você não conseguir fazer, né? Olha, não fica muito frustrada se você não conseguir realizar essas 5 metas que você tem para a semana ou para o seu dia, né? Se você fizer uma coisa, parabéns, aí volta para aquela ideia de, olha, se você está fazendo isso dentro do que você está sentindo, né, depressivo, com vontade de fazer nada, e você fez uma coisa, né? Parabéns. E também nós temos que ver como introduzir as atividades que envolvem os aspectos de domínio e prazer. Quero ir para academia. Quero voltar a ir para academia, mas não tem como. E aí a gente vai, isso é prazer, isso é domínio, isso se encaixa em quê? Né? Então, para algumas pessoas vai se encaixar em prazer, né? Porque antes era uma atividade prazerosa e não se tornou. Vamos recriar isso. E aí a gente vai aos poucos, gradativamente, implementando essas coisas. Ahn, Pessoa que está fugindo, evitando resolver problemas. Então a gente vai pedir para ela, aos poucos, gradativamente, né, dentro da área de domínio, resolver coisas. Então, limpar a casa, fazer alguma coisa dentro de casa, jogar o lixo fora, como eu falei, arrumar a cama, tem a ver com atividades de domínio.
ir à academia, né? Contextualmente falando, né? Para algumas pessoas vão ser prazerosas, pedalar, ouvir música, criar um poema, uma poesia, né? De acordo com aquilo que você está sentindo, botando para fora de uma maneira mais lúdica, uma história. Então, será que isso se encaixa como prazer para o meu paciente? Será que eu posso implementar isso para que seja feito? E aí vai. E aí nós temos aí o exemplo da Judite, com aquela tabelinha dela, com os seus pacientes maravilhosos que ela tem. E aí nós podemos fazer tanto de uma maneira mais simples, esse quadro, como de uma maneira específica. E aí você vai ver o seu paciente, a disposição do seu paciente. Ah, meu paciente está muito indisposto. Então vamos começar de uma maneira mais geral. E aí, o que você faz geralmente de manhã? O que você faz à tarde, né? Vai por períodos, em vez de horas. Por exemplo, eu tive um paciente, o senhor, que ele trabalhava. Então, durante o dia, geralmente ele estava trabalhando. Às vezes ele ia na lotérica, pagar uma conta, no shopping, fazer alguma coisa, né? Comprar um lanche. E aí, geralmente, o problema era à noite, né? Os pensamentos automáticos, o humor mais deprimido vinha à noite. Aí vem o problema do sono, né? Então, aí, quando chegou no horário da noite, depois das 18, vamos especificar por horas? Entre 18 e 19 você faz o quê? Eu vou para casa. Às vezes eu passo em tal lugar, tal lugar. Entre 19 e 20, o que que você faz? Eu esquento meu almoço, que geralmente a gente só janta, né? A comida do almoço. A gente vai assistir, ou eu fico só, ou eu vou assistir algo com meu filho. Geralmente, o que que você assiste? Vou perguntando. Então, já que o problema dele, né, era mais concentrado ali em relação ao sono, que estava com muito problema para dormir, então eu foquei em especificar hora a hora a parte da noite. Que horas que você acorda? O que que você faz quando você acorda? Né? Você toma café? Como é a sua alimentação? E por aí vai. Porque a alimentação também é importante, né? Nós sabemos que excesso de açúcar faz com que nosso organismo tenha energia, né? A glicose, ela é energia para nossa célula. Então, a pessoa com muito açúcar vai ter muita energia. Você gosta muito de doce? Eu gosto. Então, vamos reduzir um pouco? Como a gente pode reduzir? Né? E aí esse quadro vai, inclusive, rastrear esse consumo de alimentos. Depois disso, dentro do livro, a gente pode também fazer essa comparação, coisas que você faz e vai te fazer se sentir melhor e coisas que fazem você se sentir pior, né? Você pode comparar. E a academia, né? Vai ser bom? Vai te fazer bem? Eu acho que não. Eu acho que é algo que vai ser ruim, não estou afim agora. Então, né, você vai vendo essa diferença aí. Então, clientes com compulsão alimentar, tabagismo, uso de substâncias, gastos excessivos, problemas com jogos de azar ou que agem de forma raivosa, agressiva, podem registrar todas as suas atividades para investigar padrões de ocorrência ou podem apenas registrar a ocorrência de comportamentos mais adaptativos. Vou correr para a gente ir para o estudo de casos. Para mim, a atividade é mais importante. Porque vocês já leram isso aqui também, né? Nós não podemos esquecer que o paciente precisa perceber que o seu progresso, né? Mesmo que seja de forma sutil, como eu falei, ele precisa perceber o seu progresso. Ele precisa perceber que ele fez isso e ele precisa se parabenizar. Inclusive, dentro do plano de ação, você pode colocar isso para ele. Coisas boas que eu fiz. Hoje eu não deixei de responder as pessoas que mandaram mensagem para mim, né? Como você pode se parabenizar? Sei lá, eu posso bater palma e dizer, é isso aí, cara, você está fazendo o seu melhor. Isso já é uma ação. Isso já é fazer com que o paciente reconheça, né? O paciente vai estar meio irônico ali no começo, né? Eu fiz, legal. Mas a gente tem que estimular o paciente a isso. Por quê? Porque lá naqueles erros cognitivos, né? Se vocês lembram um pouquinho daqueles erros,
distorções cognitivas, leitura mental, visão de túnel, né? E se pensamentos catastróficos, né? Nós vamos ter essa presença aí. E aí a pessoa, por exemplo, depressiva, ela vai desqualificar, geralmente, todos os aspectos positivos das suas ações, dos acontecimentos, né? Então, assim, vai estar acompanhando de erro cognitivo, de distorção, e a gente precisa fazer com que ele entenda de que isso, por menor que seja, já é um progresso. Estudo de caso. Estão online aí? Certeza. Beleza, já estamos encerrando, tá, gente? Aí a gente encerra com a atividade, a gente vai ler. Você, Vinícius, Alfredo, a gente vai, de maneira muito sutil, ver o que a gente pode implementar nessa paciente aqui que eu vou trazer para vocês. Vamos ver. Estudo de caso. Esse estudo de caso é de uma senhora que eu atendo, e aí a gente trabalha a reabilitação cognitiva com essa cliente, e também parte mais simples, né? Mais sutil aí da psicoterapia, que é o acolhimento, aconselhamento. Mas agora, minha fase de tratamento, ela é voltada para também a reabilitação dela. Então, essa senhora aqui, que eu vou chamar de Dona Maria, alguém pode ler? Eu estou ficando rouco. Maria, de 72 anos, nasceu e viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Mudou-se de cidade algumas vezes e, por fim, vieram morar em Anápolis por conta do emprego do falecido marido. Tem 2 filhos, um ainda mora na cidade com a esposa e 2 filhos, de 4 e 12 anos, e o outro em São Paulo. 6 meses após a sua chegada em Anápolis, o marido veio a falecer de câncer, isso em 2016. Após isso, se mudou para o atual apartamento, pois se sentia muito vulnerável estando sozinha. Síntese do quadro clínico: doença cerebrovascular não especificada, acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico, hidrocefalia não especificada, hipertensão essencial primária. Hipertensão deve ser arterial, né? Hipertensão arterial primária. Foi hospitalizada em março de 2022, teve complicações cirúrgicas e ficou em coma por 3 meses. PAD, plantão de enfermagem de 6 horas para cuidado de vida diária, fisioterapia motora e respiratória 3 vezes na semana, devido à fraqueza muscular e uso de oxigênio contínuo. Fonoaudióloga 3 vezes na semana, devido ao quadro de disfagia. Visita médica e de enfermagem quinzenal para acompanhamento da evolução clínica, nutricionista mensal para acompanhamento nutricional e psicoterapia mensal. Histórico de vida atual. Após alguns meses depois da sua alta e sendo cuidada por filhos e nora, decide voltar ao seu apartamento alegando conflitos e divergência entre ela e a nora. Maria possui uma equipe de cuidadoras para assistir em tempo integral, pois apesar de uma melhora em saúde, ainda necessita de ajuda para todas as atividades que fazia, como sentar, levantar, andar, tomar banho, entre outras. Queixas. Se sente sozinha, tem medo de perder os filhos, um deles é agente penitenciário, não se sente à vontade com passeios por depender da ajuda de outros e pode precisar de banheiro. Seus domingos são os piores dias da semana. Avaliação mensal. A paciente mantém suas funções cognitivas estáveis e encontrou-se lúcida, apesar de não conseguir se apropriar de temas com riqueza de detalhes. Foi rastreada a presença de sintomas relativos à depressão moderada, com baixa atividade comportamental e indisposição para realizar tarefas como sair. Há também a presença de pensamentos pessimistas e catastróficos resultando em tristeza, ansiedade e choro em vários momentos do dia.
A continuidade do acompanhamento é necessária para garantir a manutenção e estabilização do seu estado emocional e proporcionar uma redução dos sintomas detectados. Objetivos: diminuição de sintomas depressivos e ansiosos, ampliação do repertório comportamental voltado ao lazer e momentos prazerosos, controle de ansiedade por conta das distorções cognitivas, catastrofização. Informação: Terminando. Vai, não, continua. não possui amigos vivos, não gosta de sentir que está incomodando as pessoas, tem medo de se machucar ao tentar fazer algo, sente saudades da sua autonomia e de quando podia ir à lotérica, mercado, igreja, supermercado sozinha. Também sente falta da rotina familiar dos fins de semana e por isso sente tédio extremo nesses dias, pois nem mesmo na TV passa algo legal para assistir e gostaria de continuar viva para ver seus netos crescerem. Gosta de receber visitas dos profissionais que atendem e deseja fazer pelo menos mais algumas viagens antes de morrer. Focando numa rotina que inclua domínio, conexão e prazer, o que pode ser implementado como atividade levando em consideração suas limitações, como controle motor não refinado. Isso. Aí eu só vou pegar o carregador do meu computador e aí a gente conversa. Espera aí. Carlos, Oi? isso aí é estudo de caso? A Voltei. internet caiu essa parte. Ah, Não Esse aí entendi. que você estava lendo. Esse aí que você Era o estava estudo de caso. lendo é um. estudo de Minha caso. internet caiu. Ah, tá. Resumidamente, nesse estudo de caso, é uma senhora de 72 anos que tem problemas de saúde, e esse problema de saúde faz com que ela dependa, né, de pessoas para tudo. Ir ao banheiro, fazer suas necessidades, alimentação, deslocamento, trocar de roupa, né, tudo ela depende das pessoas. Ela é uma senhora que está acamada. Ela tem sintomas, né, relacionados à depressão e o seu nível como eu posso dizer, de inatividade, ele é grande. Porque, inclusive, ela tem pensamentos aí, né, pensamentos distorcidos, de que ela está incomodando, de que ela é um fardo para as pessoas, de que nada vai dar certo. Ela tenta, né, dizer para si que as coisas vão melhorar, mas ela fica com medo de que não vai dar certo. E é mais ou menos isso. E aqui, Ok. quando eu vou construir um texto, eu sempre vou pensando assim, em dar as informações necessárias para a atividade. Aí relacionando a questão de o que pode ser feito, né, pela paciente ou para a paciente, com a paciente, e que melhore a sua sensação de bem-estar, que diminua o nível de tédio e que também reduza um pouco o nível de sofrimento por causa de pensamentos catastróficos. Deu para entender mais ou menos a pegada do texto? Sim, deu. Ok. E aí, gente, o que que você pode propor? Agora é a parte mais prática desse exercício. O que que você pode propor para uma senhora que teve AVC, né? Como eu falei, a controle motor, né? A coordenação motora não é mais fina, é uma coordenação motora mais, né, com dificuldade. Então, assim, vão ter coisas que a pessoa não vai conseguir pegar, ela não tem força nas mãos, ela consegue pegar algumas coisas, mas não tem muita força nas mãos, não consegue se equilibrar sozinha. Propor sair para ela é algo um pouco complicado, porque ela usa fralda e ela tem medo da fralda encher e aí precisar trocar. Então, o que que a gente pode propor para uma paciente, levando em consideração domínio, conexão e prazer? Domínio, vamos lá. Uma coisa que a pessoa vai fazer que seja muito ligado a uma obrigação,
uma tarefa que vai se sentir, que faz com que ela se sinta mais motivada, mais capaz. O que uma senhora nesse estado pode fazer dentro de casa que faça ela se sentir mais capaz? PDA. Vamos lá. Alguém tem que dar só uma ideia, só uma ideiazinha. O que ela pode fazer que ela pode se sentir mais empoderada? Tem essa expressão também para ajudar. Eu pensei que talvez ela pudesse assistir o Netflix, né? Pudesse o quê? Assistir Netflix, porque ela fala aí que nada passa de legal na televisão. Né? Uma Netflix, Certo. uma série, que é alguma coisa que a motive, né? Alguma coisa que ela goste de assistir. Exato, uma Netflix. Né? Nós temos que trabalhar com coisas que o paciente tem na vida, então não dá para a gente jogar uma coisa, né, que seja difícil. Tá tedioso, não consigo sair, até na televisão não passa nada legal. Opa, TV, Netflix. E aí isso é algo para se distrair, né? Uma coisa para se sentir descontraída, assistir uma coisa legal. E a gente pode dizer que isso é uma atividade de prazer, né? E de responsabilidade, de domínio, que deixe ela, tipo, com um pensamento, eu acho que eu vou melhorar, eu acho que eu sou capaz de fazer isso. O que ela pode fazer para ter esse tipo de pensamento? Então, vou dar ideia logo. Ela pode usar o telefone para fazer um pedido na farmácia. Ela mesma, ao invés da cuidadora. Ela resolver o problema dela. Ela Ela também pode. pode baixar um aplicativo no celular e fazer as compras de mercado, já que ela sentia saudade de ir no mercado, né? De fazer isso sozinha. Hoje em dia Uhum, já tem aplicativos que você faz as compras de mercado através do próprio celular e as compras chegam na porta da sua casa. uhum. Igual minha paciente fala, é da hora. Ai, quando eu converso com ela, eu fico Eu impressionado. acredito, Ai, 72 anos falando gíria, gente, que legal. eu acredito que poderia indicar também para ela exercícios físicos para ela fazer dentro de casa, né? Uhum. Ela poderia comprar aqueles pezinhos mais leves, fazer uma aeróbica, alguma coisa assim, que ela não precisa sair de casa. Fazer coisas, então, que ela consegue fazer sem a fisioterapeuta dela, né? Que ela Isso, recebe visita de fisioterapia e aí a gente pode ver o que é que ela pode fazer sem a fisioterapeuta nos outros dias, né? exatamente. Não ficar Aí, preso somente à rotina da fisioterapia, né? isso, inclusive trabalhar motivação para ela se sentir mais disposta e aberta para os exercícios da fisio, né? Nossa, você fez isso, você se levantou, se equilibrou sozinha. Parabéns, foi por quanto tempo? Ela, foi 1 minuto. Mas foi mais tempo que antes, né? Porque antes você não conseguia sozinha. E agora você consegue se equilibrar. E aí eu vou trabalhar também a questão do medo, né? Porque ela tem medo de cair, medo de não dar conta. Então, eu vou trabalhar incentivando ela a se dispor aos exercícios da físio, da TO também. Ahn, Agora, de conexão. Quando a gente fala de conexão, a gente fala de socialização. Aqui, vamos trabalhar a conexão juntamente com aspiração, só para vocês entenderem mais o sentido da aspiração. A queixa, deixa eu ver, avaliação mensal, objetivos. Aqui, ó, gente, tem a ver com aspiração, das informações adicionais. Também sente falta da rotina familiar, dos fins de semana e, por fim, sente tédio, né, extremo nesses dias na TV, e gostaria de continuar viva. Ó, olha só a palavrinha, né? Gostaria. Então, ela deseja continuar viva para ver seus netos crescerem. É uma aspiração. Então, vamos fazer algo com o seu neto? Ah, meu neto só fica jogando videogame, então qual é o joguinho no celular que a gente pode jogar com o seu neto, já que o seu neto mexe no seu celular, né?
será que a gente pode usar, aí aproveitando já a reabilitação, será que a gente pode usar um livrinho de colorir? Aí seu neto colore com você, você colore uma parte, seu neto colore outra, né? Por quê? Porque ela gostaria de estar viva para ter contato com esse neto. Então, se eu vou trabalhar algo relacionado à conexão, eu posso juntar com essa aspiração dela. Pedir para o filho dela levar o neto, né, mais vezes por semana lá no apartamento dela, né? Ou Pedir pro... talvez não na semana, mas no final de semana, né? no Que é o final de final de, semana. que é o final de semana que para ela é o Mais mais chato. triste, né? Porque ela sente falta dos finais de semana, né? Em Sim. família. Uhum. Então, talvez ao invés de levar os netos lá durante a semana, levar aos finais de semana. Levar os finais de semana. Perfeito. Pronto. E nós desenvolvemos um quadro de atividades inicial para se implementar para uma paciente de alto nível de inatividade comportamental. Pronto. Todo mundo, gostei. E assim, quando a gente tem o conteúdo, a gente acha que é uma coisa tão complexa, é uma coisa tão de outro mundo, e quando você pega para fazer mesmo na prática, é uma coisa tão simples, né? É, exato. Flui muito, e é na conversa ali, e às vezes você não vai precisar usar o quadro, né? Vai ter momentos sim que você vai precisar usar o quadro e tal, mas tem momentos que não, porque flui muito fácil, flui muito bem. Então é isso, gente. Nós encerramos, né? Agora eu passo a palavra para você. Eu só tenho a agradecer, né, pela aula aí que você nos deu, né? O conteúdo foi muito bom, gostei. Igual eu te falei, quando a gente lê o material, parece uma coisa de sete cabeças, né? Parece que é algo muito difícil você planejar uma atividade para uma pessoa. Mas quando você vai lá na prática, igual o estudo de caso, é uma coisa tão simples. É você pegar o básico do básico e trazer para aquela pessoa. Porque para Exato. aquela pessoa que está em depressão, para aquela pessoa que está ansiosa, o básico do básico já é difícil de fazer. O que para Exato. nós, né, é uma coisa simples, cotidiana, do dia a dia, para eles vão ser uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa assim totalmente difícil de ser feita. Então eu gostei muito da aula. Perfeito. Alfredo, quer falar alguma coisa? Ele deve estar atendendo lá no É. estabelecimento dele. Então é isso, Max. Muito obrigado pela sua disposição aí em estar nos cedendo o seu tempo, né? Eu que agradeço. Você está aí Acho que a sua internet caiu. pela sua aula. Perfeito. Então, no próximo encontro, né, que eu vou estar presente, vai ser capítulo 8, o plano de ação. E aí vai parecer muito com a aula de hoje, mas aí a gente vai focar no que o paciente vai fazer lá no intervalo entre as sessões. Beleza. Então é isso, tchau, obrigado, bom final de Muito semana, bom obrigado. Até a feriado, próxima aula, se Deus quiser. Para você até. também.